E aí, rapaziada, tudo beleza? Meu nome é Daí Seixas e você tá no podcast do Triatlon de Boa. E nesse episódio eu chamei meu amigo Dr. Edécio, que é triatleta e cardiologista, é ele que faz o meu check-up, né, normalmente. E como recentemente eu peguei Covid, aqui em casa todo mundo pegou, foram sintomas leves, foi bem tranquilo, apesar da ansiedade, né, e da preocupação que sempre tem, mas foram sintomas, eu tive, aqui em casa todo mundo teve sintomas bem leves, e só que tem muitas coisas que a gente precisa falar sobre Covid, sobre treinamento, principalmente agora, na hora já estamos curados, quero voltar a treinar, e aí o que fazer, né? Foi uma conversa superficial, leve, nada muito técnico e com algumas reflexões sobre como encarar, né, a Covid e como encarar o retorno aos treinos. Espero que você goste. Se estiver assistindo no YouTube, se inscreve aí. E se estiver ouvindo nas plataformas de streaming, compartilha aí com seus amigos, beleza? Tamo junto e segue pro podcast. E aí, rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um podcast especial. Hoje com um grande amigo aí, Dr. Edécio. A gente trabalha junto, já fez vários projetos há muitos anos. E ele também é do triatlon, tá meio aposentado, né, recentemente, mas como ainda não vendeu a bicicleta, ainda tem esperança de voltar. E como eu tô me recuperando, quer dizer, já estou recuperado da Covid, a gente teve essa ideia de gravar um podcast sobre como voltar aos treinos com segurança, né? Apesar de eu ter tido uma versão bem suave, se é que eu posso dizer assim, parece que precisa ter alguns cuidados. É isso mesmo, doutor? Como é que o senhor está? Opa, daí. Antes de mais nada, queria agradecer a você aí o convite, viu? A nossa amizade, né, de tantos anos, como você falou. E realmente eu tô meio aposentado aí do triatlo, né? Já tem alguns anos praticando, continuo correndo, pedalando indoor e nadando também, mas não estou mais fazendo aquela intensidade que fazia antes. Mas é um esporte maravilhoso que eu guardo muito carinho. E como você falou, a bicicleta ainda está aí, quem sabe, né? Mas é isso mesmo daí. É muito importante, sabe, esse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, a atividade física, ela é um fator de proteção para qualquer tipo de doença, pelo menos a grande maioria das doenças, e confere à pessoa uma capacidade de reação aos problemas de saúde de forma mais efetiva. Mas todos estão propensos a pegar a Covid, né? A ter Covid, você teve, né? E essa recuperação e esse reiniciar da atividade física realmente requer cuidados, não pode ser de forma abrupta. Massa, show de bola. Mas assim, antes da gente entrar no assunto Covid, vamos falar um pouco sobre triatlon, porque é quase que um protocolo aqui que eu sigo na gravação dos podcasts. Eu gosto de saber um pouco da história do convidado com o esporte, como é que em que momento que essa vontade de praticar o triatlon ou qualquer uma das modalidades, como é que ela foi que surgiu e como é que ela foi tomando conta, assim, como é que foi fazendo parte da sua vida. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso antes da gente entrar nos assuntos mais polêmicos. Não, legal. A coisa surgiu naturalmente, né? Eu já corria, já nadava, não pedalava, e resolvi contratar um personal, uma pessoa para me ajudar com as atividades, né? Que eu queria correr um pouco mais, queria correr melhor, queria fazer uma atividade aquática também melhor, nadar melhor. E aí o Fabrício, né? Contratei o Fabrício e a gente foi fazendo a parte de corrida, natação,
Disse, rapaz, você já corre, já nada, vamos tentar a magrela, vamos tentar a bike. Eu digo, rapaz, bora tentar. E aí a coisa foi começando, tomando gosto. Quando eu vi, já estava fazendo as 3 modalidades, já estava me orientando e tomando gosto realmente pelo triatlo. Sempre mais como treinamento, sabe? Sempre mais como treinamento, mas a gente fazia realmente uma intensidade boa de treinos e eu fiquei muito feliz. Parei primeiro porque eu fiz uma lesão durante a maratona no tornozelo e tive uma lesão subcondral, que é quando atinge a parte da cartilagem do osso, ali entre a tíbia e o calcanhar, e aí eu tive que parar. Você vai ter que operar, e eu tive que parar de correr, continuei nadando e pedalando, e depois de algum tempo eu consegui voltar a correr sem precisar operar, mas eu não pude mais fazer com aquela intensidade e fazia e me segurar. E aos pouquinhos eu fui me educando a me segurar um pouco, porque essa adrenalina, né, essa coisa do triatlo é uma coisa que empolga a gente, né? A gente quer sempre um pouco mais, acaba querendo mais, e realmente depois para parar é complicado. Mas o carinho pela modalidade permanece. Tem um amigo meu que é Ultraman, que ele fala... não sei se foi ele que inventou, mas ele vive falando do triatlo. É bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. É do jeito que ele gosta. É cambada de doido, né, daí? Cambada de doido, né, rapaz? O cara fazer um negócio desse não pode ser normal, né? Não é bom, muito mas normal, não. não. É ruim, mas é bom. Mas você chegou a fazer alguma prova? Você gostava Não. da vibe da prova, ou seu negócio era somente o estilo mesmo de treinamento e tal? Isso, eu nunca cheguei a fazer, eu nunca pude me dedicar de forma tão intensa para fazer as provas, né? Eu gostava mesmo, e o que eu podia fazer realmente era o treinamento, e fazer o treinamento bem organizado, sabe? Bem rígido, e não só a parte física, mas a parte nutricional, essa parte de apoio fora da atividade, eu fazia de uma forma muito, muito correta, sabe? Tive um excelente treinador, então ele deve ter acesso aí ao vídeo. Mando um abraço aí para o Fabrício, uma pessoa realmente que me ajudou bastante. Mas tive esse problema, não pude continuar. Mas realmente o meu objetivo era treinar mesmo, me superar nos treinos. Eu nunca participei de provas, realmente não. Entendi. Pois é muito legal essa vibe de você se acostumar, assim, você curtir o treino. Termina que não é chato, né? Não é um sacrifício, né? Eu já falei várias vezes em outras situações, eu prefiro apesar de não ser um cara muito aficionado por performance e tal, eu prefiro o treino, a prova. Eu fico tenso nas provas, mas acho bem legal os treinos sozinho também, ou coletivo, mas eu gosto mais do treino. Mas então, doutor, vamos... A corrida, sabe, Odair? A corrida que sempre mais me atraiu, sabe? Então, fazer corridas aqui de Maceió até o Sonho Verde, até a Barra Santo Antônio, a Barra de São Miguel, fazer treinos assim e nesse nosso estado que tem tanta coisa bonita, né? Então, fantástico. Isso aí eu gostava muito. Pode crer, doutor. Agora vamos começar a falar mais sobre o assunto principal. Eu não sei como é que a gente pode conduzir aqui essa conversa, mas eu queria, antes da gente falar sobre o retorno aos treinos, eu queria que você falasse um pouco sobre cuidado, porque foi uma coisa assim, eu não sei se isso é relevante ou não,
Mas depois que eu tive o diagnóstico, o teste, né, deu positivo, eu comecei a fazer um exercício assim, cara, qual... Uma inseto Foi. aqui, esperança. É bom, Aí, esperança é bom, esperança sempre é bom. esperança é bom, né? Aí eu fiquei com aquele pensamento assim, caraca, eu acho que eu segui todas as recomendações que me disseram. Eu não entrei em lugar nenhum sem máscara, cheguei a ficar com as mãos ressecadas, de ficar viciado em limpar as mãos com álcool gel. Eu mantive um distanciamento, inclusive nos poucos treinos que eu fiz com outras pessoas. Tentei seguir as recomendações, tipo, quando estiver correndo com alguém, corra do lado com uma certa distância, não corra atrás, não corra na frente. E eu fiquei meio que pirado com esse negócio. Assim, onde foi para depois de quase um ano e meio, que eu passei o tempo todinho sem pegar, e aí depois, um ano e meio depois, eu fiquei com aquele negócio, caraca, bicho, onde foi o vacilo que eu dei? Eu queria que você falasse um pouco sobre a efetividade desses cuidados. É lógico que a ideia é reduzir as possibilidades, não tem como anular, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. A sua observação aí no final foi fundamental. Daí, não, em medicina não existe nem 0 nem 100%. Você existe probabilidades em medicina. Então, na saúde, se você faz atua de determinada forma para evitar determinada doença, você vai ter uma probabilidade menor de pegá-la, mas o que ela te pegue, né? Mas não vai ser 100%. Mas, realmente, o que tem hoje para que a gente possa evitar o contágio são duas coisas, são dois caminhos básicos. Um são os cuidados pessoais, né? Então, realmente, usar o álcool. Aliás, eu tenho um amigo que falou para mim, eu não sei se ele viu em algum lugar, ou ele me falou, igual o seu amigo, não sei se a frase é dele, mas disse, olha, nunca pensei que fosse usar mais álcool nas minhas mãos do que no meu fígado. Tanto que a gente tem que usar, né, hoje em dia. Então, o cuidado principal realmente é o uso de máscaras, né? O uso de máscara, o distanciamento, isso realmente ajuda de sobremaneira. O contato, ele é muito importante, mas a transmissão via aérea, ela é a principal. E o uso de máscara, ele é fundamental. Onde é que a gente erra? São coisas sutis que nós estamos aí há quase um ano e meio, né? Quase um ano e meio de pandemia. E por mais que a gente tenha cuidado, em alguns momentos a gente pode usar a máscara de forma inadequada. Nem sempre a máscara de pano, ela é a ideal. A ideal realmente é a máscara N95 e a máscara cirúrgica em segundo lugar, depois vem a de pano. Então, ou se você... porque é imperceptível, né, a presença do vírus no ar. Então, você está num ambiente com uma incidência muito grande de vírus no ar, você tem uma probabilidade maior de pegar também. Então, de repente, você fez tudo direitinho, mas em algum momento você foi exposto de uma maneira mais intensa àquela quantidade de vírus e ele infecta de maneira muito, muito rápida. Existem algumas coisas também, Odair, que às vezes a gente acha que em determinados lugares a gente está seguro e por uma pessoa que está ao nosso lado assintomática, acaba passando para a gente também. Eu sei que não foi o seu caso, mas não é incomum a gente ver a esposa passar para o marido e ela assintomática, ou o filho passar para a mãe e ele assintomático. Então, realmente, isso pode acontecer. Agora, o caminho mais seguro é o uso de máscaras, é o distanciamento dentro do possível, porque é muito difícil a gente chegar para um operário que tem que cuidar, manter a sua vida, né, manter a sua família, e dizer, olha, você não vai pegar um ônibus para ir para o seu trabalho. Isso não existe, né? Isso não existe. Mas, dentro do possível, manter o distanciamento que for possível e o uso de máscara. E também do álcool em gel, ou do álcool a 70%,
esses são elementos fundamentais. Fora isso, que realmente tem uma ação mais efetiva é a vacina. A vacina inventada lá no século XVIII, né, para o tratamento da varíola, gerou uma mudança radical na existência humana, porque se não fossem as vacinas, a gente teria passado por situações de perda de vidas muito, muito grandes. Então, a vacina realmente ela tem uma efetividade muito importante e é quem vai tirar a gente dessa situação que nós estamos. Não, as pessoas às vezes dizem, não sei o que, não vou me vacinar, tal, tenho medo da vacina. Mas o risco de uma vacina ter um problema trazer para o plano da pessoa é extremamente baixo. E a medicina deu um show, né? A ciência deu um show, porque em tempo recorde nós conseguimos fazer uma vacina, algo que nunca se conseguiu de maneira tão rápida assim. E a efetividade da vacina a gente vai ver na medida que a população vai se vacinando, a gente vai ter uma resposta mais efetiva quando a gente chegar ali em torno de 70%, e da população vacinada com as 2 doses. E assim, vale a pena se vacinar, é o caminho, não tenham medo da vacina. A vacina é muito raro algum tipo de problema com a vacina, muito raro, e é o caminho que a gente tem. Então, onde é que vou? Possivelmente você não errou conscientemente em nada, mas às vezes o ambiente que você esteve talvez tenha colocado você em maior risco sem você perceber. Eu não estou te ouvindo agora. É porque... Agora. Então, mas como você falou uma coisa interessante aí, que às vezes em casa um passa para o outro sem... estando assintomático. Aqui em casa todo mundo pegou, né? Eu, minha mulher, Lucas e Pedro. Só quem não fez o teste foi o Pedro, porque também não fazia nem sentido, porque todo mundo deu positivo. Os 2 tiveram, né? Todo mundo com sintomas. Agora, a gente, antes de entrar na parte de treino também, eu queria que você falasse um pouco sobre... porque a gente fala, a gente vê muita gente comentando que a Covid é uma doença que ela é meio traiçoeira, tipo, você tá bem e de repente, assim, e no meu caso, como eu tive sintomas leves, você foi me acompanhando, né, durante o tempo, em nenhum momento eu tive um sintoma realmente desconfortável, era muito mais ansiedade, né? O cara ficar pensando, será que é hoje que eu vou piorar? Será que eu vou precisar de assistência, né, respiratória? E basicamente eu não tive, foi bem tranquilo, mas a ansiedade é muito grande. E sem querer entrar muito nessas polêmicas dos tratamentos, existe realmente alguma conduta do tratamento que realmente tenha alguma... porque eu sei que fala muito desses remédios aí da moda. Eu queria saber se realmente existe uma aplicação ou não. Parece que o corticoide tem uma função bem interessante, né? Eu queria que você falasse só um pouco nessa parte. Tá. Olha, na verdade, assim, nós estamos diante de uma situação nova, né? Então, todo mundo correu para tentar alternativas. E nessas alternativas era o que se tinha à mão. Então, muitos trabalhos foram feitos in vitro, ou seja, em laboratório, mas não houve tempo suficiente até então para se confirmar se na clínica se repetia, ou seja, no dia a dia, no paciente, se repetia a mesma ação do laboratório. Então, o que acontece? A gente viu drogas que efetivamente funcionavam no laboratório e que precisavam ainda de comprovações científicas. E diante da efetividade em laboratório,
começamos a utilizar, porque era uma coisa nova e a gente tinha em mãos aquilo. A gente já tinha uma referência, que era a referência in vitro, ou seja, lá no ambiente do laboratório, e começamos a utilizar. Mas, assim, depois de um certo tempo, conseguiu-se fazer trabalhos clínicos e realmente, Odair, nenhuma droga se mostrou efetiva para não ter o Covid. A verdade é essa, até porque do ponto de vista prático, se tivesse, nós não estaríamos nessa pandemia. A verdade é essa, nenhum governo sério, nenhum governo que realmente vê a ciência como algo sério, deixaria de utilizar na sua população uma substância que tirasse essas pessoas do COVID, de uma doença tão grave como é o Covid. Então, realmente não há. Para prevenir, não há. O que existe são drogas para aqueles pacientes que vão ao hospital, aqueles hospitalizados. Aí sim, existem medicamentos que podem ser esse tratamento. O tratamento precoce para se evitar, isso já está comprovado que isso não existe, isso não tem efetividade. Agora, aquelas pessoas que vão para o hospital, essas é um percentual muito pequeno diante do todo. A gente tem ali pessoas que vão complicar realmente ali em torno de 2, 3% dessa população vai ser hospitalizada. Mas por que tem tanta saturação nos hospitais? O problema é que o vírus ele é muito eficiente em sua transmissão, muito eficiente no seu contágio. Uma quantidade enorme de gente é contaminada ao mesmo tempo. E ações que a gente tem, por exemplo, nós tínhamos antes das eleições pontos no país, assim, aqui tinha um volume, aqui já não tinha tanto, aqui já tinha mais, a gente via aqui, eu conversava com colegas aqui de Maceió, de Belo Horizonte, que lá estava baixíssimo a quantidade, eu ficava assim, rapaz, como pode aqui, nós estamos assim num sufoco danado, e depois das eleições, parece que a eleição meio que como é uma coisa geral, né? Geral, e tem aglomeração de forma significativa, meio que igualou o país todo, sabe? A gente meio que conseguiu eficientemente deixar o vírus em contaminação nacional meio que igualitária, sabe? Essas eleições foram muito, desse ponto de vista, realmente foi muito, muito maléfica. E a partir daí, Natal e Ano Novo, que são festas muito fortes, né, de aglomeração, impulsionou de forma significativa o vírus. E aí, junte-se a isso as variantes, né? Porque quanto mais se replica o vírus, mais chance tem de ele errar aquela multiplicação de ser uma variante. Então, quanto mais ele se replica, maior essa chance, maior a possibilidade de aparecer de variantes. Então, essa população, esse percentual, apesar de ser pequeno, como o número é muito grande, acaba saturando os hospitais. Esses pacientes que vão ser hospitalizados, que é a minoria, você vê que você não teve nenhum sintoma significativo, a sua esposa também não teve, seu filho também não teve. Mas como o percentual é pequeno em uma amostra muito grande, uma quantidade muito grande de pacientes, acaba que esse 3% acaba sendo significativo e vão para hospitais. Além disso, esse percentual que vai para hospitais, Odair, ele ainda demora para sair. Não é um paciente que entra com uma patologia, digamos, a pessoa vai fazer uma angioplastia, tem um problema no coração, infartou, vai fazer uma angioplastia, ele chega lá, é diagnosticado que ele teve um infarto, a gente bota um stent no paciente, com 48 horas, ele já está lá no apartamento, com mais 2 dias, ele vai estar indo para casa. É diferente. O Covid não, o Covid, o paciente demora, complica, e a recuperação é lenta, ocupa o leito aí em torno de uns 15 dias, em média, e acaba não rodando para que outras pessoas possam ter acesso. Essas medicações que você citou, corticoide, tem algumas outras, como algumas formas de ações monoclonais que também têm efetividade
no tratamento do processo inflamatório. No vírus em si, não tem nenhuma droga já comprovada que realmente tem uma ação no vírus em si, tá? E, aliás, é um problema sério a questão do vírus, né? Que patologias virais que você consegue ter uma efetividade medicamentosa para tratamento, né? Você vê, a AIDS é um coquetel hoje está bem mais controlada, mas é um coquetel. E a experiência com a AIDS é uma coisa de longo prazo. A gente está engateando para a Covid, né? Nós começamos agora com a Covid, mas não tem nenhuma medicação que você possa realmente comprovada que evite a doença. Não tem. Infelizmente, ainda. Pois é. Mas foi bom esclarecer essa parte aí. O objetivo do podcast é outro, mas a gente precisava dar essa contextualizada, né? Eu espero que o YouTube não derrube, porque tem algumas políticas contra as informações, né, da Covid. Mas então, doutor, vamos agora começar realmente a falar sobre o objetivo principal dessa conversa, que é o que fazer para voltar a treinar, né? Eu queria que você contasse, primeiro, o que é que terminou, passou lá aqueles, tipo, agora, né? Eu já estou com 15 dias, já tem alguns dias que eu não tenho qualquer sintoma, a saturação está dando 98, tudo tranquilo. E agora? Quais são os passos? Eu não quero voltar a treinar. Eu estava vindo num ritmo bem... Estava voltando aquela empolgação, sabe? Como eu não quero muito me expor como eu acho que eu estava me expondo, eu vou dar uma segurada mais no treinamento, mas eu quero voltar a treinar porque é uma coisa que me faz muito bem e que eu imagino que ajudou bastante para que o meu quadro não tivesse nenhuma complicação. Quais são os primeiros passos a partir do momento que você recebe a alta, digamos assim, tipo, pronto, já não transmito mais, já estou apto a voltar com a vida, teoricamente, que eu estava antes. Quais são o que é que a gente faz? Daí, na verdade, a gente tem que categorizar essas pessoas, os pacientes, né? Assim, que teve Covid. Porque a ação sobre cada organismo, né? A gente não tem doenças, a gente tem que olhar o doente. Então, a pessoa tem uma reação menos exacerbada, outros têm uma reação mais intensa. Então, é importante a gente categorizar isso. Os pacientes que tiveram, como você, tiveram um Covid leve, sem repercussões, sem nenhuma alteração pulmonar, a tomografia foi limpa, ou teve um vidro fosco muito pequeno, essas pessoas que vão fazer atividade física, a gente também tem que olhar qual atividade física que essa pessoa vai fazer. É uma pessoa que vai fazer atividade física apenas do ponto de vista de saúde, ou ela é uma pessoa que vai fazer uma atividade física de alta performance, como é o triatlo. Então, a pessoa que vai fazer apenas o treino para a saúde, para manter a sua saúde adequada, essas pessoas bastam fazer uma consulta e fazer é importante que se faça uma avaliação cardiológica básica, como um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um teste de esteira, é importante, e exame de sangue, tá? Isso é importante todos fazerem. Aquele de alta performance, na avaliação cardiológica, e que não tiveram nenhuma alteração significativa no COVID, o médico que vai avaliar vai ver se há necessidade de evoluir um pouco mais, fazer uma ressonância para ver o miocárdio, se há um risco de miocardite ou não. Tá? Então, assim, de forma geral, é importante que o paciente faça a avaliação cardiológica. E, como você falou, o retorno, seja de alta performance ou no treino com objetivo de saúde, tem que ser escalonado, sempre gradual, sempre em um crescente, nunca começar de onde você parou.
Uma coisa importante que tem que se avaliar também é que a parte muscular de atividade de musculação, ela é importante nesse retorno também. Porque algumas pessoas têm perda de massa magra, perda de miócitos, de músculo, de músculo mesmo. Então, a recuperação dessa musculatura vai se tornar o seu retorno vai tornar o seu retorno de uma forma mais eficiente. Então, assim, de forma geral, para esses pacientes que não tiveram nada, é isso. Aqueles pacientes que tiveram internados, que tiveram um acometimento mais importante pulmonar ou do coração, porque esses são os dois pontos principais, né, para a gente focando nessa direção da atividade física, essas pessoas têm que esperar um pouco mais do que 14 dias, muitas vezes, ver a avaliação, como está o desenvolvimento cardiopulmonar desses pacientes, e esses pacientes, esses sim, às vezes tem que fazer uma avaliação mais criteriosa, porque pode haver a presença de miocardite, que é a inflamação do coração, e se esses pacientes são pacientes de alta performance, que vai levar o coração ao estresse, né? A gente leva no triatlo, na corrida, a gente leva a frequência cardíaca lá para cima, leva o coração ao estresse muito grande. E pode precipitar a presença de arritmias, ocorrer arritmias, naqueles pacientes que estejam com algum grau de inflamação no coração. E às vezes ele não percebe isso. Às vezes, durante a recuperação, ele não percebe isso. Se o paciente pós-Covid saiu da fase aguda, saiu da fase hospitalar, está se recuperando, mas ainda tem algum tipo de sintoma, diz, não, eu tenho um pouco de falta de ar, mas eu vou começar a fazer uma corrida leve, só vou fazer um treinozinho leve e tal. Não pode. Sempre essa avaliação antes. Se tem sintoma, não inicia, aguarda um pouquinho. Eu sei que a gente às vezes fica numa síndrome de abstinência, né? A gente tem uma vontade grande de voltar ao treino, né? Mas essas pessoas que continuam com algum tipo de sintoma não devem fazer atividade física até estarem recuperadas. E essas, de sobremaneira, tem que ser avaliada de forma mais profunda para eliminar a presença de uma miocardite, por exemplo. Outra coisa que tem que ser eliminada também nesses pacientes é a possibilidade de formação de trombo. Esses dois são as principais coisas, sabe, Odair, que tem que ter muito cuidado, trombo e miocardite, porque não é uma coisa muito comum de acontecer, mas pode sim o paciente na recuperação ainda apresentar esse tipo de patologias. E tem alguns pacientes, já está sendo visto agora, que é o COVID longo, sabe? Aquele paciente que leva a uma fadiga crônica, uma recuperação mais demorada. A gente, na verdade, está aprendendo, né, com essa patologia, nós estamos aprendendo com o COVID, mas de forma geral é isso. Uma avaliação cardíaca sempre antes de começar a avaliação clínica, antes de começar a atividade física. E sempre começar em rampa. Rampa que eu digo assim, sempre começar gradual. Não é para correr em rampa, não. De forma gradual. Então, começa aos poucos, vai aumentando a carga, devagar, sem muita ansiedade e sempre ponderando para depois, sim, com o tempo, voltar à sua atividade normal. Cansou, atrapalhou a corrida, está sentindo alguma coisa, não insiste. Teve uma palpitação, não insiste. Vai fazer a avaliação, vê o que é que está acontecendo, porque são vários nuances que a COVID tem e muitas vezes ela se manifesta de maneira até atípica. Tem um leque muito grande de manifestação da COVID, então tem que se ter cuidado. Entendi, show de bola. Então quer dizer que, a primeira coisa é marcar uma consulta com o médico. Perfeito. De preferência, um cardiologista ou um clínico. Cardiologista. Isso. Aí ele vai orientar quais são os exames, tudo que tem que fazer. Não é aconselhável fazer, porque tem algumas pessoas, você até comentou, vou testar aqui, dar
dar um trotezinho, né? Vou colocar a bicicleta no rolo, vou dar umas pedaladas aqui para saber. Então, você acredita que não é a melhor maneira de retomar. Sempre procurar um médico antes para fazer essa avaliação e aí, de acordo com os resultados, com os exames, é que se planeja como voltar. É isso? Exatamente, é isso mesmo daí. Até porque tem muitos pacientes que passam a fase aguda, mas que apresentam sintomas subagudos, ou seja, ele não percebe, e no exame simples a gente consegue detectar uma alteração que poderia colocar a vida dele em risco durante a atividade física, sabe? Então, é importante, é fundamental quem teve Covid fazer isso. Aquelas pessoas que não tiveram a Covid de forma típica, né? Ou seja, diagnosticada, mas que conviveram numa área, num ambiente, né, familiar, vamos dizer assim, que todos tiveram e ele não teve, vale a pena também aquela pessoa fazer pelo menos o SWAB para ter certeza se está ou não está antes de começar a fazer alguma atividade física. Aquelas que nunca tiveram nada e que sintoma zero e que não há nenhum fator de alto risco dela estar naquele momento, então não precisa fazer a sua atividade. Mas aquelas que já tiveram mesmo, essas têm que ter um cuidado maior. Entendi. Mas então vamos... Então, eu já quero marcar minha consulta lá. Vamos lá. Já vamos deixar marcar a minha consulta. Mas, então, eu imagino assim, que a maioria das pessoas que estejam com essa preocupação, porque quem teve um caso mais difícil da Covid, né, ou menos tranquilo, não vai se preocupar com essa questão do retorno ao treino. Por que eu tive essa vontade de já saber? Porque, para mim, foi uma evolução normal e hoje, por exemplo, eu fui à padaria, né, e aí eu desci e eu já via evitando o elevador, né, mas e aí, também como eu ia aproveitar para levar o lixo, desci pelas escadas e subi e não senti nada de diferente. O cansaço normal de subir 3 andares. Então, assim, esse tipo de comportamento também é prejudicial, porque a gente termina, pelo menos eu, não encarando isso como uma questão física, porque é uma coisa normal. Eu desço as escadas e subo, sempre fiz isso. Mas são 4 andares, né, de escada. Essas questões também, elas precisam ser observadas, eu tô bem, eu ainda não vou voltar ao treino, mas eu não posso fazer a faxina na casa, eu não posso fazer os trabalhos domésticos, cozinhar, sei lá, que tipo de trabalho. Qualquer esforço físico precisa ser observado? Não, veja bem, se a pessoa não passou pela Covid, não teve sintoma nenhum, e ela faz uma atividade física, né, normal, do seu cotidiano, não tem um cansaço proporcional ao esforço que ela está fazendo, até porque muitas vezes, ao sair da fase da Covid, a pessoa passa um tempo aí sem atividade física. Então, de qualquer forma, você perde um pouco da sua capacidade física, né? Então, pode ser que um esforço que você fazia antes, você faça com um pouquinho mais de dificuldade. Então, assim, para fazer essas atividades físicas do dia a dia, a não ser que você perceba uma alteração significativa, ou seja, você subiu 4 escadas, sentiu o cansaço de subir 4 escadas, normal. E você sabe mais ou menos seu condicionamento. Some-se a isso o tempo que você estava sem fazer atividade física, mas isso não foi nada exacerbado. Mas se você chega lá no segundo lance e está botando os bofos pela boca, né? Então, tem alguma coisa errada. Então, aí você tem, você falou, vou varrer a casa. Ué, você vai varrer a casa, você não vai cansar, a não ser que você faça uma coisa, sei lá, de forma muito intensa, né? Mas, normalmente, você não vai cansar por varrer a casa. E você cansa
forma tem alguma coisa errada, ou tem uma palpitação, tá? Você vai subir um lance de escada, o coração começa a bater muito rápido. Então, aí sim você tem que fazer uma pesquisa. Mas fora isso, não. Mas quando você pensa em fazer um treino, aí já é diferente. Aí sim, você deve fazer a avaliação, porque você vai colocar o seu organismo sobre um estresse. E nesse momento, você pode colocar em risco. A gente vai ver alterações significativas, uma parcela muito pequena de pessoas que passaram a COVID de forma praticamente assintomática, que vai fazer a avaliação cardiológica pré-treino. Você vai pegar uma quantidade de pessoas muito pequenas que vão ter alterações. Mas aquelas pessoas que você realmente triou, que você descobriu, realmente tem um problema aqui. Essa daí você está salvando a vida da pessoa. Porque não é que ela colocar o coração sob estresse, digamos que ela apresenta uma miocardite assintomática, que na hora que não está assintomática porque ela está fazendo coisas básicas. Mas na hora que ela aumenta a frequência dela no exercício, aí ela pode ter uma arritmia significativa e você pode voar essa pessoa antes. Ou seja, para a parte doméstica não tem tanto problema. Aquele paciente que passa assintomático, né? Aqueles daí que tiveram um acometimento significativo pulmonar ou cardíaco, essas devem fazer avaliação depois da COVID de controle. Essa daí sempre deve fazer ação tanto cardíaca como pulmonar. Alguns precisam fazer aquela espirometria para ver a capacidade pulmonar, tal. Às vezes precisa fazer um acompanhamento radiológico do pulmão, mas às vezes também ver a parte de coagulação, porque não é incomum ter problemas de coagulação, problema de formação de trombos. Então essas pessoas precisam. Agora, aquelas que passaram praticamente assintomáticas, as pessoas precisam fazer se forem fazer uma atividade física mais importante, fazer uma atividade física importante, não, de saúde ou de alta performance. Mas a atividade de casa, não. O ideal é que todos façam atividade física, pelo menos da saúde, né? Então, nesses casos, é importantíssimo fazer essa avaliação, pelo menos básica, cardiovascular. Entendi. E eu não sei se entra na sua área também, mas com relação à alimentação, né? Porque uma coisa que eu percebi eu não tive nenhum daqueles sintomas que o pessoal fala, em tal dia você perde o olfato, o paladar, não tive nada disso, né? A minha mulher, ela até perdeu o olfato por 2 dias só, depois voltou normal e não teve mais. Mas precisa ter algum cuidado. Eu sei que você não é nutricionista, mas já que a gente está falando sobre esses cuidados pós-Covid, existe algum cuidado com a alimentação que precisa ser levado em conta? Olha, de forma geral, a alimentação saudável ela vai ajudar em qualquer momento da vida da pessoa, né? E em uma recuperação de COVID ou qualquer outra doença, ela é fundamental. Então, se a gente pensar assim, não, eu tenho que voltar a minha alimentação para frutas, por exemplo, que tenham maior quantidade de vitamina C, que isso pode ajudar na recuperação, é possível. Uma alimentação mais rica em verduras, com menos gordura e açúcares, também vai ajudar. Mais fibras, também vai ajudar. Ou seja, não há, pelo menos do meu conhecimento, sabe, Odair, como você falou, não é da área, mas a alimentação saudável, ela é sempre um pilar de manutenção da saúde. É claro, se você tem problemas durante a COVID, quando o paciente passa com problemas, por exemplo, um problema que não é incomum, é o problema renal.
Então, você tem que ter uma alimentação específica com diminuição de algum tipo de alimentação, de alimentações. Se você tem um problema hepático, então você vai diminuir gordura da sua alimentação. Então, tem problemas específicos. Mas se o paciente, como você, passou de forma tranquila, é a alimentação saudável de forma geral. Uma coisa muito importante é a hidratação. Em qualquer momento, a hidratação ela ajuda bastante. Se o paciente perdeu massa magra, então um trabalho de recuperação com uma alimentação um pouco mais proteica pode ajudar também. Mas, de forma geral, daí, é uma alimentação mais saudável, sabe? Que você não vai ter exageros de algumas coisas como açúcares e gorduras. Entendi, doutor. Como eu imaginava, né? Que a gente... não existe realmente uma receita, né? É a pessoa procurar o médico, né? Não... Porque o meu treinador já estava perguntando quando é que eu ia voltar a treinar. Eu disse, não, vou voltar, mas primeiro eu vou falar com o médico. Isso mesmo, tá certíssimo. Depois eu vejo. Principalmente no teatro, sem dúvida. Eu acho assim, eu não sei se você tem como você já praticou triatlon e você é cardiologista. Eu não sei se você já chegou a pensar em alguma estratégia, mas eu tenho assim, a impressão que assim que você me liberar para voltar a treinar, eu vou começar só com a natação. O que é que você acha? Olha, é aquela tal coisa, né? A gente não tem uma definição sobre isso. Eu tô jogando você na fogueira aí, né? A gente não tem uma definição. Vou voltar, qual seria a melhor modalidade para voltar? Na verdade, a forma de voltar é mais importante do que qual a modalidade que eu vou voltar, sabe? A forma de voltar gradual, por exemplo, nada impede você fazer o seu treino de natação, de corrida e de bike, contanto que você faça cargas pequenas nos três iniciais que você vai fazer. Então, eu vou nadar, vou fazer com o carro, fazer uma carga bem inicial. Às vezes a gente fica meio assim, né? Daí a gente tá lá, acostumado a nadar mais, tem o cara do lado nadando pra caramba, então eu quero também, a gente se segura, né? Ou você tá lá correndo e vê o cara passando por você, de rapaz, tô devagar demais, vou dar uma puxadinha mais aqui. Então, isso aqui a gente tem que segurar, né? Tem que segurar. A gente pensa nisso, né? Vou dizer que eu sinto com isso, certeza, né? Então, às vezes, a gente tem que segurar esse ímpeto da gente de fazer um pouco mais, principalmente quando a gente está se sentindo bem. Mas é importante essa educação no retorno, muito mais a quantidade do que o tipo o volume, né, gradual do tipo da modalidade que eu vou fazer, tá? Agora, é claro, você não vai fazer todo dia, né? Faz no início, vai começando com 2, 3 vezes por semana, com carga baixa, e aos poucos você vai evoluindo. E se você vai estar sintoma, passou pela parte cardíaca, tá legal, tá tudo jóia, a sua evolução é muito mais segura, sabe, Odair, do que aquela pessoa que eu vou começar aos pouquinhos, mas não fez nenhuma avaliação. Então, ele tá correndo, tá fazendo as coisas às cegas, né? Então, com uma boa avaliação, normal, uma avaliação básica, bem feita, normal, e essa evolução gradativa, você volta à sua capacidade física rápido, sem muita dificuldade. E esse início é importante para saber se você vai ter alguma reação, porque se tiver alguma reação durante um esforço físico básico, ele é muito mais fácil de você controlar do que você estar lá num pico enorme e ter uma reação muito mais exacerbada, sabe? Então, o volume gradativo é mais importante do que a modalidade. Entendi. É claro, você não tem modalidade que exija você já do início uma coisa forte, né? Mas a natação você consegue fazer de uma maneira muito tranquila, a corrida você pode fazer também de uma forma tranquila e a bike também. Volume gradativo, devagar e sempre. Entendi. Massa, doutor. Pra gente terminar, porque a gente falou sobre... isso foi quase uma teleconsulta, né? Foi quase isso. Eu acho que eu fui meio malandro aí
nesse Pois podcast. é, depois tem que passar lá a carteira, viu? Depois tem que passar lá a carteira. Tá certo. Mas eu queria que você falasse um pouco, para a gente finalizar, porque para quem passou pela Covid, né, que teve uma evolução leve, que tinha uma vida sedentária e viu que uma atividade física pode fazer um benefício muito grande. Para essas pessoas que, tipo, eu tive um caso, eu tive Covid, estou curado, agora eu vou querer fazer alguma atividade física porque eu levei um susto. Eu quero... Essas pessoas, elas podem... Segue o mesmo padrão, então. Procurar o médico, fazer uma avaliação e realmente faz uma diferença. Faz a diferença. Olha, você falou uma coisa muito importante. As pessoas começam a fazer atividade física muitas vezes por medo, né? Então, eu passei por um momento assim, e me senti em risco e eu ouço falar que a atividade física faz bem, que vou começar, né? E essas pessoas, principalmente essas pessoas que não têm uma memória física, né, uma memória de atividade física, estão começando no pós-Covid, essas pessoas têm que fazer uma avaliação cardiológica que todos deveriam fazer, independente da Covid, ao iniciar uma atividade física, né? Então, essas de sobremaneira tem que fazer, porque elas vão ter um esforço a mais. O seu corpo, por exemplo, daí vai se recuperar, vai se readaptar de forma muito mais rápida do que aquele que está começando do zero. Então, esse sim, às vezes ele não sabe que tem uma hipertensão, que tem um diabetes, que tem uma alteração, que ele não, um hipertiroidismo, que ele nem sabe que tem isso, porque não faz seu check-up. Então, é importante começar a atividade física depois de fazer um check-up. Faz a avaliação e se o paciente, além de não fazer atividade física, está começando no pós-Covid, esse sim, de sobremaneira, tem que realmente fazer, a indicação é ainda mais forte para que ele faça essa avaliação antes de começar a atividade. Mas nunca é tarde para começar qualquer tipo de atividade física. Os benefícios são enormes. Estamos aí cheios de trabalhos científicos mostrando o benefício que a atividade física traz para a pessoa, não só do ponto de vista de saúde física, mas mental, né? Alívio de estresse, né? O bem-estar, né? Que traz a atividade física. No início é um pouco mais difícil, né? Porque o cérebro tenta reservar energia, então vai meio que boicotar a pessoa. Olha, hoje você trabalhou demais, fica no sofá, você merece e tal, não sei o quê. Mas quando a pessoa consegue vencer isso daí, o cérebro acaba se beneficiando e gostando dessa liberação de endorfinas e outros hormônios de prazer que libera durante a atividade física, e os benefícios para a saúde é muito grande. Então, a atividade física nunca é tarde para começar, mas tem que ser começada de forma correta, de forma segura, principalmente se for um pós-Covid. Joia. Uma última questão, agora realmente última para a gente finalizar. Eu queria terminar com algum impacto, né? Eu queria que você falasse sobre o problema que pode acontecer de você dar uma de doido, né? Você já falou sobre cardio, esqueci agora o nome. Eu queria que você desse um alerta, tipo, se você voltar com uma atividade intensa, pode dar ruim. Que pode, né? Pode sim. Aqueles pacientes que tiveram Covid, realmente tem que fazer a avaliação, porque a gente tem percentuais, tem probabilidades, mas o melhor que seja essa probabilidade, se cai naquela pessoa é 100%, né? Então, realmente, vai fazer uma atividade física, vai colocar o seu coração sob estresse, você pode ter uma arritmia, você pode ter uma complicação grave, com risco de morte. Então, isso é fundamental. E na grande maioria das vezes, volto a dizer, medicina não tem nem 100%, nem 0%. Nós temos probabilidades. Então, na grande maioria das vezes, são causas que poderiam ser evitadas, se descobertas a tempo. E depois a pessoa faria sua atividade física com tranquilidade, com segurança.
Então, realmente é fundamental. Não deixem de fazer a avaliação antes de começar a atividade física, porque isso pode proteger você e, consequentemente, está protegendo sua família também. Beleza, doutor. Muito obrigado. Foi massa a nossa conversa. Tivemos que abordar aí alguns assuntos para contextualizar, mas o que ficou, eu espero que contribua um pouco para as pessoas que estão com dúvidas, porque eu conheço várias pessoas assim que passaram pela Covid e voltaram a treinar, e eu sei que não fez nenhum tipo de não vou dizer o nome aqui para não constranger as pessoas, mas eu poderia citar pessoas que voltaram aos treinos sem qualquer com aquele pensamento que a gente falou no começo. Eu vou testando aqui, se eu perceber que tá ruim eu paro, mas se não der nada errado eu vou continuando. Mas muito obrigado pela companhia, e quando já vou marcar aí a minha consulta direitinho, e quando quiser voltar aí, vamos ver se a gente marca aí uns treinos, beleza? Tá ótimo, daí. Olha, um prazer, agradeço muito, né, conversar com você, é sempre um grande prazer falar com você, e sei que sua audiência aí também é muito bom. Eu vi vários vídeos seus, você tá de parabéns. Como último recado, usem máscara, evitem, dentro do possível, aglomerações, e assim que possível, tome a vacina. Qual vacina? Aquela que puder ser colocada e aplicada o mais rápido possível no seu braço, tá? Isso é fundamental. E, mais uma vez, muito obrigado, e estou à disposição sempre, amigo. Valeu, doutor. Muito obrigado pela companhia, e para você que está acompanhando pelo YouTube, que não é inscrito ainda, aproveita, já se inscreve aí para não esquecer. E se você estiver ouvindo pelo Spotify ou nas outras plataformas de streaming, compartilhe aí com seus amigos. Obrigado pela audiência, tamo junto e até o próximo. Valeu, doutor. Valeu, grande abraço.